Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à 67ª Semana Espírita de Taubaté. Desta vez, os nossos encontros serão virtuais. Fizemos para vocês com muito carinho esses vídeos, que começam com uma prece, um momento de música e a palestra da noite. Esperamos que esses vídeos possam unir os nossos corações no estudo e na prece, fortalecendo os laços de amor que nos unem nessa doutrina de luz. Vamos lá? Vem comigo. Queridos amigos, que a luz de Jesus nos envolva e traga aos nossos corações a paz que tanto buscamos. Que unidos em prece, possamos nos sentir amparados por essa doutrina abençoada e pelo Evangelho de Jesus que tanto nos esclarece e auxilia. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que nos chegam e que as mãos amorosas de Deus nosso Pai se estendam sobre todos nós que por ora peregrinamos na terra, a caminho da luz. Permaneça conosco, Mestre querido, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos cantar a canção Outras Moradas, do nosso amigo César Tucci. E vamos falar em outras moradas, mas vamos vibrar pela nossa morada, que é o nosso planeta, nossa terra, precisando tanto das nossas vibrações de amor, de esperança, de fé, que tudo há de passar. A noite no céu são estrelas que brilham, meus olhos que brilham também, descobrem no céu mil sinais que cintilam, sem ver todas elas, porém, são muitas moradas no espaço infinito, são lares distantes daqui, são só de energia, cercados de vida, em mundos a evoluir. São tantas moradas, são outras pousadas de almas irmãs como eu. São educandários, interplanetários, moradas do reino de Deus. À noite no céu são estrelas que brilham, meus olhos que brilham também, descobrem no céu
Súplica a Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxuga nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. E ao teu encontro queremos te seguir, afastar o mal da terra, acabar de vez com a guerra e caminhamos juntos rumo à luz. E ir ao teu encontro queremos te seguir, afastar o mal da terra, acabar de vez com a guerra e caminhamos juntos rumo à luz. Obrigada. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, participando da 67ª Semana Espírita de Taubaté. Nosso querido companheiro Carlos nos convidou de uma maneira muito gentil para poder participar, contribuir um pouco, compartilhar as luzes da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, que muito tem nos auxiliado a encontrar os caminhos adequados ao longo da vida. É uma semana espírita já tradicional, se está na 67ª semana, é sinal de que já se tornou um evento que só foi possível graças à participação de muitas pessoas, de muitas mãos, de muitos corações, e por isso eu gostaria aqui de parabenizar os organizadores, as pessoas que estão promovendo essa semana, mesmo nessa época de pandemia, em que a gente não pode se encontrar pessoalmente, mas que a gente pode, através da internet, através da tecnologia da informação, nos reunir em torno do Evangelho, em torno da mensagem da doutrina espírita. Por isso, nossas primeiras palavras são de gratidão por esses companheiros que tão zelosamente têm proporcionado essa semana espírita para todos nós. Que aqueles que estão acompanhando, que vão acompanhar,
possam ser abençoados, protegidos e amparados, para que a gente possa ter realmente uma semana espírita muito especial. Eu gostaria de trazer para a nossa reflexão de hoje um aspecto muito interessante dos comentários de Emmanuel sobre o Novo Testamento. Emmanuel, para mim particularmente, que organizei a coleção Evangelho por Emmanuel, é um dos grandes intérpretes do Evangelho, é um dos grandes exegetas, é uma das pessoas que tem mais possibilidade, pelo que eu vi ao longo de vários anos de estudos bíblicos, de extrair do texto do Novo Testamento, da mensagem do Cristo, aquelas orientações seguras que estão na mensagem, mas que muitas vezes a gente não consegue perceber, ou porque estão no envoltório de muito símbolo, ou porque estão no envoltório linguístico ou cultural, que a gente às vezes não percebe. E uma das coisas que sempre me chamou a atenção, quando a gente começou a organizar a coleção Evangelho por Emmanuel, é quando Emmanuel conseguia extrair de um único versículo várias perspectivas, várias abordagens, várias interpretações, mostrando a riqueza da Boa Nova. Eu acredito que nós vamos estar aí estudando o Evangelho de Jesus por milênios e milênios ainda, porque a cada vez que a gente volta para esse texto, a gente descobre coisas novas. Me recordo que numa obra de André Luiz, eles estão se preparando lá para uma missão, para um conjunto de atividades na crosta da Terra, espíritos desencarnados, e aí lhes é dado um tempo para conversar com um espírito muito evoluído. Um espírito tão evoluído que em nosso lar ele tinha que se materializar. Para a gente ter uma ideia de como é que era a evolução desse espírito. Esse espírito que foi denominado de Asclépios, ele, em nosso lar para ele, era um ambiente tão denso que ali ele precisava se materializar. E quando ele se materializa para atender ali às dúvidas, responder questionamentos, esclarecer e orientar aqueles coordenadores de várias missões que seriam realizadas na Terra, ele traz um rolo do Evangelho. E a cada pergunta que alguém lhe dirige, ele responde com a leitura de um versículo e interpreta esse versículo respondendo à pergunta da pessoa. Para a gente ver que até nas esferas mais evoluídas o Evangelho continua sendo um objeto de estudo, de orientação e de esclarecimento. E Emmanuel consegue nos trazer isso. Por isso, hoje, eu gostaria de propor algo um pouco diferente. Existem vários versículos que Emmanuel efetivamente comentou mais de uma vez, produziu mais de um comentário sobre esse versículo. Versículos que ele comentou 2, 4, 7, 10, 12, 22 vezes. A gente só pôde ver a riqueza quando a gente reuniu todos esses comentários juntos, e isso pôde nos dar realmente aí a ideia da força, da profundidade que Emmanuel tem quando aborda um texto do Novo Testamento. E a gente queria hoje fazer esse pequeno apanhado aqui de comentários de Emmanuel acerca do Novo Testamento. E eu vou trazer um versículo muito especial. É um versículo que está em Mateus 7,7 e diz... Esse versículo, a maioria das pessoas conhece esse versículo, é um versículo muito especial, porque ele diz o seguinte: pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós. É um versículo que a gente conhece, mas a riqueza que existe nessas aparente poucas palavras do Cristo, a gente só vai entender em profundidade quando a gente vê como Emmanuel trata esse versículo. Não é à toa que Emmanuel comentou esse versículo 11 vezes. São 11 comentários que Emmanuel fez a esse único versículo do Novo Testamento, e a gente hoje vai passar por esse colar de pérolas que Emmanuel construiu em torno dessas palavras tão importantes de Jesus. Hoje a gente vai poder passar por esses comentários de Emmanuel, e fica aqui o convite também para que as pessoas possam se aprofundar no entendimento desses comentários, mas hoje, nos próximos minutos, aí, a gente vai pensar algumas frases de Emmanuel e refletir sobre elas. Eu gostaria de começar em um comentário que Emmanuel faz a esse versículo, e esse comentário, ele intitula esse comentário de Campeonatos. E nesse comentário, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que
Tribunos, poetas, pintores e atletas terão lido e ouvido treinadores eméritos, mas sem a consagração deles mesmos aos exercícios que lhes atribuíram eficiência, não passariam de aspirantes aos títulos que apresentam. E a gente pode pensar assim, poxa, mas o que Emmanuel está querendo dizer? Qual é o vínculo dessa frase com o versículo de Jesus, com a fala do Cristo? Existe um vínculo muito profundo, porque nesse versículo, Jesus dá uma série de orientações. Né? Pedi e obtereis, buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós. São recomendações de Jesus. Só que não basta que essas recomendações sejam ouvidas. Não adianta nada Jesus dizer se a gente não fizer. E aí Emmanuel vai tratar esse primeiro aspecto desse versículo, abordando ele como um todo, mostrando que quando nós ouvimos as palavras de Jesus, nós não podemos simplesmente grafá-las naquela estante que tem na nossa cabeça das coisas que a gente acha lindo, muito bonito, mas não aplica no nosso dia a dia. Allan Kardec já dizia isso na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele dizia que muitas passagens do Evangelho se tornaram proverbiais, conhecidas, as pessoas conheciam por ouvir dizer, ou as pessoas se aproximavam do texto do Evangelho somente confiados em certas máximas que se tornaram proverbiais, mas que não se aproximavam do texto, não buscavam entender. E essa é uma atitude que a gente deve tirar da nossa lista, porque não adianta a gente achar bonito o ensino do Evangelho, da doutrina espírita, se a gente não efetivamente internalizar. E aí, na hora de internalizar, a gente entra num campeonato, numa disputa, numa busca de vencer algo. Mas as palavras do Cristo não se referem a vencer coisas externas. Na medida em que a gente ouve as orientações de Jesus, a gente entra num campeonato conosco mesmo. Esse campeonato é um campeonato de melhora contínua. Porque a única pessoa com quem a gente deve competir em todo o mundo somos nós mesmos. Não vale, nas palavras do Evangelho, utilizá-las para competir com o outro, para se tornar melhor do que o outro, porque o outro não é parâmetro para a vida de ninguém. O único parâmetro que nós temos é a nossa própria capacidade evolutiva, o nosso próprio conhecimento, a nossa própria disposição de amar, de fazer o bem, de construir um mundo melhor. É por essa razão que Emmanuel intitula o seu comentário de campeonato, para mostrar que a partir do momento em que nós ouvimos uma recomendação, uma orientação de Jesus, nós estamos convidados ao campeonato da melhora íntima. Um campeonato que nos convida a cada dia buscar ser um pouquinho melhor do que no dia anterior. Não precisa ser muito, porque às vezes a gente pensa que, dado ao fato de eu ter começado a ler o Evangelho, me aproximar da doutrina espírita, eu tenho que virar santo da noite para o dia. Isso não é verdade. O que a doutrina espírita nos convida a fazer é, primeiro, ter um alvo, um modelo, um guia, que é Jesus. Que a gente possa confiar nas orientações de Jesus e que a gente possa aplicá-las no nosso cotidiano. Emmanuel vai nos dizer que de que valeria, por exemplo, alguém que quer se tornar um artista ou um desportista, ler livros, ouvir a orientação dos seus treinadores, dos seus orientadores, conversar com artistas que já estão mais habilitados, já desenvolveram maior capacidade, mas que não aplicasse isso no seu dia a dia. De nada adiantaria, a gente permaneceria no mesmo lugar. E é isso que Emmanuel vai nos convidar com essa frase, para que a gente possa, a partir daquilo que Jesus nos oferta, de orientação, de exemplo, a gente entre num campeonato efetivo de busca de melhoria, busca de aperfeiçoamento, fechando os olhos para o que está fora. Porque às vezes a gente quer tornar a nossa vida um modelo de busca de padrões externos. Esse é um grande equívoco, porque a vida de ninguém serve de padrão para a vida de uma outra pessoa. Todos nós temos histórias diferentes, temos perspectivas diferentes, temos propósitos diferentes, o que faz de cada ser humano na Terra um indivíduo único. Mas para que seja um indivíduo que progride, é preciso que nós tenhamos essa autoconsciência de buscar nos melhorar a cada dia.
estabelecendo um campeonato conosco mesmo, buscando a cada momento aperfeiçoar alguma coisinha na nossa vida. Emmanuel também, referindo-se a esse mesmo versículo, vai nos dizer: a oração ampara sempre. No entanto, se o interessado em proteção e socorro não lhe prestigia a influência, ajudando-lhe a ação, a benefício dos seus próprios efeitos, de certo que não funciona. Essa é uma outra frase que Emmanuel traz, comentando esse versículo, e que nos mostra a importância de duas coisas. Em primeiro lugar, da oração. A oração é aquele hábito que a gente tem de falar com Deus honestamente, sinceramente. Não é somente a prece bonita, verbalizada nos centros espíritas ou nas igrejas católicas, templos evangélicos, protestantes, de todas as religiões, do budismo também. Não é só aquela coisa externa, mas é a gente aproveitar esse mecanismo em que a gente pode endereçar a nossa súplica, o nosso desejo, o nosso anseio a Deus. E olha que isso é muito importante, porque a gente vai colocar o nosso pedido nas mãos daquele que tudo tem. Porque todo o universo pertence a Deus. Tudo que nós temos no nosso mundo material é de Deus e está para a gente como empréstimo. Quando a gente tem consciência de que nós podemos endereçar as nossas súplicas, o pedir, e por isso que Jesus fala, pedir e obtereis. Não existe condicionante aí. Tudo que a gente quiser vai chegar ao nosso encontro. A questão é somente de tempo, porque a Deus não faltam recursos. O problema fundamental é a gente entender que existe uma parte de pedir e existe uma parte de agir. E a oração é talvez um dos maiores exemplos disso, porque muitas pessoas oram pedindo orientação, pedindo paz, pedindo progresso, pedindo que determinados problemas, necessidades, limitações sejam superadas. E esquecem-se, às vezes, de que se Deus está disposto a conceder, é preciso que, além de pedir, nós façamos aquilo que é a nossa parte para obter aquilo que é a concessão divina. Eu me lembro de uma pequena anedota que eu ouvi há muito tempo atrás, que diz que uma pessoa queria muito ganhar na Mega Sena. Ganhar na Mega Sena era o sonho dessa pessoa, e ele ficava fazendo oração e pedindo para o anjo da guarda: meu anjo da guarda, me ajuda a ganhar na Mega Sena, porque é o que eu preciso, eu sonho com isso. E toda noite ele fazia uma oração. Depois de muitos anos, o anjo da guarda, talvez cansado de ouvir essa rogativa, essa súplica, aparece para ele, e quando ele aparece, a pessoa olha para o anjo e fala assim: agora, é isso, né? Você veio me dizer os números da Mega Sena, você veio me falar. Eu falei assim: não, meu filho, eu vim te dizer o seguinte: se você quer ganhar, pelo menos joga, pelo menos faz a sua parte. Nessa pequena anedota, a gente tem uma verdade que a gente não pode esquecer, que nos é lícito pedir as coisas através da oração, mas nós devemos também fazer a nossa parte. Porque se a gente não fizer a nossa parte, por exemplo, a gente pede para melhorar de saúde, pede para que uma determinada condição física seja superada. E existem mecanismos que podem proporcionar essa melhora. Mas se a gente não mudar os nossos hábitos, eliminando aquilo que nos levou a determinada situação, determinado estado, nós não vamos conseguir obter o que a gente quer. Por falta de concessão divina? Não. Porque a nossa parte ainda não está devidamente ajustada àquilo que a gente está buscando. A prece, ela nos conecta com dimensões mais amplas da nossa existência. Nós sabemos, pelas verdades da doutrina espírita, que não somos só esse veículo material. Todos nós somos um espírito imortal, que temos duas partes, né? A parte que a gente está aqui encarnado da nossa personalidade, mas nós também temos a nossa herança espiritual. Nós viemos de um mundo espiritual. E nesse mundo espiritual, existem espíritos que simpatizam conosco, que se preocupam conosco, que estão com vontade, com desejo de nos ajudar. E quando a gente ora, a gente estabelece essas conexões. Mas é justo que também nós façamos a nossa parte, estabelecendo em nós aqueles mecanismos e ações para que a gente possa obter o que a gente deseja.
A prece ilumina o nosso caminho, onde falta a luz para enxergar os obstáculos. Porque às vezes a gente pensa na prece como sendo aquilo que vai conceder-nos alguma coisa. Mas às vezes o que a gente mais precisa é da possibilidade de enxergar os caminhos corretos. Para que a gente não se perca nos atalhos da vida, a gente não se perca na obscuridade, a gente não tropece nos equívocos. A prece ela tem essa possibilidade de, quando a gente ora pedindo alguma coisa, ela vem como uma lâmpada iluminando os nossos caminhos. Quantos de nós já não passamos por essa situação? Eu já passei por isso várias vezes na minha vida. A gente está com uma dúvida, com uma incerteza, com um certo caminho que se parece obscuro, e através da prece a gente consegue uma orientação. Parece que vem um estalo assim, a gente consegue perceber melhor os caminhos, as circunstâncias, as possibilidades. Por isso, não desdenhemos da possibilidade de utilizar esse recurso precioso da prece, mas que a gente também se lembre de que a prece sozinha, sem o concurso da nossa parte, talvez não produza os resultados que a gente espera. Emmanuel ainda trazendo um comentário sobre esse versículo, vai nos lembrar de uma coisa muito importante. Ele vai nos dizer o seguinte: quem pede a riqueza material e não se previne contra as tentações da ociosidade e do egoísmo, certamente obtém a fortuna, de mistura com amargas provações. E essa frase de Emmanuel, ela é um alerta importante, porque ela nos mostra que, como a gente disse há pouco, que tudo o que a gente pede virá ao nosso encontro. A questão é só de tempo. Se a gente pedir e fizer a nossa parte, nós vamos obter aquilo que a gente está querendo. Agora, às vezes, o problema surge quando nós conseguimos aquilo que a gente está pedindo. Porque a cada vez que a gente solicita algo e algo nos é concedido, ele vem com um grau de responsabilidade. Porque na medida em que nós temos um recurso que não nos pertence, porque tudo que nós temos é empréstimo da divindade, nós temos uma responsabilidade no uso e na aplicação daqueles recursos, daquilo que a gente pediu e obteve. As coisas do mundo, elas não são boas ou más em si mesmas. A riqueza, a beleza física, a autoridade, a inteligência, não são boas ou más por si mesmas. É o uso que nós aplicamos a esses recursos é que vai definir se ele se torna uma fonte de crescimento ou se torna uma fonte de destruição. Se é algo que contribui para o progresso ou ainda se afiniza com a estagnação. A gente pensa às vezes que as coisas do mundo são ruins, e isso é um grande equívoco. A doutrina espírita vem nos mostrar isso de uma maneira muito clara. Tudo que Deus criou é bom. Mas quando a gente utiliza isso de uma maneira inadequada, não é o mal que está na coisa, mas na nossa maneira de empregá-la. Uma faca de cozinha, por exemplo, é um instrumento muito importante para preparar o alimento, para preparar a sopa para uma pessoa que está faminta. Mas nas mãos de um assassino é um instrumento de morte. Não é a faca. É o uso que a gente faz de cada uma dessas coisas. Por isso, quando nós pensamos naquilo que a gente está pedindo, a gente precisa refletir sobre qual uso eu quero dar quando aquilo me for concedido. Porque às vezes a gente pede, faz a nossa parte, Deus concede, e a gente fracassa no uso. As riquezas materiais são um grande exemplo disso. A riqueza material, me permita um aprofundamento um pouco nessa questão, porque às vezes no meio religioso a gente tem muita confusão em relação o que significam riquezas materiais, porque a gente confunde equivocadamente a ausência de bens materiais com crescimento e desenvolvimento espiritual. E não é a mesma coisa. Não é porque a gente não tem a riqueza material que a gente é evoluído espiritualmente. A gente pode encontrar pessoas altamente espiritualizadas em palácios e pessoas na sarjeta que são possos de orgulho e egoísmo. Não é a posse ou a ausência dos bens materiais que nos configuram como tendo mais ou menos evolução espiritual. E é interessante porque às vezes a gente confunde tanto isso que a gente vê as riquezas materiais como sendo um empecilho para o desenvolvimento espiritual. E elas não são um empecilho, elas são uma prova. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec estabelece que a prova mais difícil não é a da pobreza,
é a prova da riqueza. Por quê? Porque tendo possibilidade de fazer e não fazendo, nós caímos em responsabilidade com aquilo que Deus nos concede. Porque bens materiais precisam ser manuseados, deslocados, precisa ter uma logística, precisa utilizar os empregados a bem do progresso. E quando eles chegam à nossa mão, nós temos uma responsabilidade de fazer isso. Se a gente desdenha daquilo que chega às nossas mãos, nós estamos agindo de uma maneira perdulária. Nós estamos simplesmente desmerecendo aquilo que Deus está colocando como confiança para que a gente faça o bom uso. Agora, é preciso entender também que esse uso requer inteligência, discernimento. Eu me recordo de uma história do Chico, que já narrei algumas vezes, mas merece aqui ser lembrada, que Chico uma vez estava organizando algumas cestas básicas, ele acabaram de receber um caminhão de donativos, as pessoas mandavam para o Chico muitas doações, e Chico utilizava essas doações para atender as muitas comunidades carentes, não só aquelas obras assistenciais espíritas, mas também católicas, protestantes, evangélicas. Chico atendia várias comunidades, e ele estava ali organizando essas cestas com os donativos que ele tinha recebido, e estava muito feliz, estava animado. E aí o Emmanuel aparece para ele e pergunta assim: meu filho, por que você está tão feliz assim? E o senhor não está vendo a quantidade de coisas que a gente vai poder levar para as outras pessoas? E o Emmanuel fala assim: Chico, levar as coisas materiais de onde elas estão para onde elas devem estar é obrigação, Chico. Não tem nada de especial nisso. Especial é quando você dá algo de você, do seu tempo, do seu afeto, do seu amor, do seu perdão, da sua compreensão. Isso é seu, Chico. Agora, se algo material chegou às suas mãos, é sua responsabilidade colocá-lo aonde ela deve estar. Por isso, riqueza material, beleza física, autoridade, poder, inteligência, são recursos que estão à nossa disposição e que é lícito pedir por eles. Mas é importante reconhecer que quando nós obtemos esses elementos, nós estamos diante de uma responsabilidade de agir adequadamente com isso. E é curioso porque quando a gente pensa nos bens materiais, eles representam um estágio entre a ausência de bens, a ausência de possibilidades e a conquista dos bens eternos do espírito. A gente pensa, às vezes, que o processo é o contrário, né? Que a gente tem as coisas, depois a gente passa pela prova da pobreza, a gente evolui espiritualmente. Não é assim. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec fala que a prova mais árdua, como a gente já se referiu, é a da riqueza. E como é que a gente organiza as provas para um aluno? A gente coloca primeiro a prova mais difícil e depois a prova mais fácil? Não. Primeiro a mais fácil, depois a mais difícil, depois a mais difícil. E dentro desse contexto, nós temos aí 3 níveis. Quando a gente lida com poucas coisas materiais, porque é mais fácil lidar com poucas coisas, a gente corre menos risco do orgulho, da vaidade, do egoísmo, mas é aquele nível inicial. A gente aprendendo a lidar com pouco, a gente começa a ser agraciado com um pouco mais para que a gente aprenda a lidar com um pouco mais. E quando a gente consegue lidar com os bens materiais, aí então a gente começa a ter acesso a como lidar com os bens espirituais. Porque os bens espirituais são mais difíceis. Eles são mais duradouros, eles são mais perenes. Os bens materiais são transitórios. É como um brinquedo na mão da criança, que ela precisa, porque é concreto, ela precisa pegar, ela precisa aprender, ela precisa manusear. Os bens materiais são isso. Os bens espirituais são aqueles que derivam do nosso coração, do nosso pensamento, da nossa vontade. Eles são mais difíceis de conquistar. Porque com o esforço, com a dedicação, com o estudo, a gente consegue conquistar as coisas materiais. Mas às vezes existem pessoas que têm recursos materiais em grande quantidade, que lidam bem com esses recursos, mas que não conseguem desenvolver a fraternidade, a tolerância, o amor, a paz interior. Até lidam bem com as coisas materiais. Conseguem aplicar adequadamente, trazer progresso para a sociedade, mas não vivem em paz. Porque a conquista dos bens espirituais é uma conquista de natureza mais profunda, mais desafiadora que dos bens materiais. E existe uma diferença, porque a lógica das duas coisas também é diferente.
Os bens materiais, quando eles são nossos, eles caracterizam aquilo que eu posso privar o outro do uso. Eu defino quem vai utilizar ou não. Esse é o conceito de propriedade privada. A propriedade privada é a propriedade que eu posso privar o outro de utilizar. Então, o carro é meu se eu disser assim, não, eu ando e eu digo quem pode andar. Então, o carro é meu porque eu posso privar uma pessoa que eu não queira de utilizar em condições normais. A casa é minha quando eu posso privar qualquer um de entrar na casa. A praça pública, ela é pública porque eu não posso privar ninguém de entrar na praça pública. Aquilo é, qualquer pessoa pode usar aquele espaço. A via pública é pública porque qualquer pessoa pode utilizar. Então, do ponto de vista material, o que eu tenho é o que eu privo o outro de utilizar. O que eu tenho o direito de privar o outro. Do ponto de vista dos bens espirituais, eu só tenho aquilo que eu dou. Eu só tenho aquilo que eu dou. Eu só tenho amor amando. Eu só tenho paciência sendo paciente com alguém. Eu só conquistei a fraternidade exercendo a fraternidade. Eu só adquiri a capacidade de perdoar perdoando. A lógica dos bens espirituais, ela é diferente. Porque a gente tem só aquilo que a gente dá para o outro. Por isso que é mais desafiador. Porque a gente pode até saber lidar bem com a nossa casa, com o nosso carro, com as nossas roupas, com a gente. Ok, isso é um estágio importante. Agora, quando a gente é convidado a tratar essa outra natureza de bens, ofertando ao outro aquilo que eu tenho, de fato, isso é mais desafiador. É por isso que quando a gente olha por pedir e obtereis, Emmanuel nos faz esse alerta, para que a gente peça. E pedindo nos será concedido, se fizermos a nossa parte. Mas não nos esqueçamos de que com cada concessão vem uma responsabilidade no uso e na aplicação daqueles recursos. Emmanuel também vai dizer, comentando esse mesmo versículo, a seguinte frase: no texto reconhecemos que o trabalho respeitável deve preceder-nos quaisquer roubo. Aqui há um alerta importante, porque Emmanuel está tratando do pedir vos será dado, da rogativa, do pedido. E ele está dizendo que o trabalho respeitável deve preceder esse pedido. Por que Emmanuel coloca isso? Porque a gente pensa no trabalho como sendo algo que não está conectado com aquilo que a gente está querendo. E isso é um engano. Porque é exatamente pelo fato da gente trabalhar, da gente cuidar daquilo que está à nossa disposição, no nosso círculo de ação, é que nós vamos ter a possibilidade de angariar outros recursos. Eu me lembro de uma historinha que a minha mãe sempre contava para mim quando eu era pequeno, de que um rapazinho, um adolescente, que trabalhava como engraxate, eu não sei se as pessoas se lembram disso, daquelas pessoas que andavam com a caixinha de engraxate. Esse rapazinho bateu as portas de uma grande oficina e quando o gerente daquele local abriu, ele olhou para ele e falou assim: moço, eu queria trabalhar na sua oficina. Eu vejo a oficina tão grande, com tantas máquinas bonitas, grandes, e eu queria trabalhar aí. O gerente olhou para aquele rapazinho, se compadeceu dele e viu que ele carregava a sua caixinha de engraxate. Ele olhou e falou assim: tá bom, meu filho, mas antes, deixa eu ver como é que tá a sua caixinha de engraxate. E aí, a hora que o menininho apresentou a caixinha de engraxate, foi ruim, porque a caixa estava meio quebrada, tinha uma peça solta, a hora que abriu, a escova estava jogada, a graxa aberta, o pano rasgado, empoeirado. E aí o gerente teve que dizer para aquele rapaz assim: meu filho, se de uma caixinha de engraxate você não cuida adequadamente, como é que eu vou te colocar máquinas que são 10.000 vezes mais caras do que isso e que podem, inclusive, te prejudicar ou você prejudicar outras pessoas se você não cuida da sua caixinha de engraxate? E a vida é assim. O esforço dentro daquele nosso círculo de ação é o que nos habilita a poder fazer a rogativa inicial. Porque quando alguma coisa é colocada no nosso círculo de ação, ali a gente deve concentrar o nosso esforço, o nosso trabalho. Existem pessoas que se esquecem, às vezes, das responsabilidades dentro do próprio lar para cuidar de coisas externas.
E tem solução para a política, para a economia, para o diálogo entre as nações, mas não conseguem estabelecer diálogo de respeito e de paz com aqueles que estão dentro do próprio lar. Nessa situação que a gente vive hoje, da pandemia, em que muitos de nós somos levados a uma convivência mais intensa e constante com a nossa família, nós encontramos esse desafio de buscar efetivamente essa possibilidade de valorizar aquilo que é mais importante, no nosso círculo mais próximo de ação. Porque às vezes a gente se preocupa com os problemas do mundo e a gente esquece de cuidar das responsabilidades que são mais próximas, aquelas que estão ali mais perto da gente. E é importante que a gente saiba discernir o que é o nosso campo de ação, para que, agindo bem com o pouco que nos é dado, dentro do ambiente que nos é concedido, a gente possa nos habilitar a novos horizontes de ação, a novas possibilidades de crescimento, de progresso. Emmanuel elabora os seus comentários sobre esse versículo. Eu não sei se as pessoas estão percebendo até agora o quanto ele consegue extrair, né, de um versículo tantas coisas importantes. E ele, exatamente sobre esse versículo ainda, traz uma outra análise muito profunda. Quando ele olha a parte final do versículo, que está dizendo assim: batei e abri-se-vos-á, Emmanuel utiliza uma técnica de interpretação que já era comum entre os judeus na época de Jesus, que é o silêncio também informa. Como é que é isso, Saulo? Como é que o silêncio informa? Quando as pessoas olhavam o texto do Antigo Testamento, que era a escritura que os primeiros cristãos, que os apóstolos liam, porque não tinha Novo Testamento na época de Jesus, né? O Novo Testamento começou a ser escrito a partir de Jesus. Quando esses sábios utilizavam o Antigo Testamento como fonte de estudo, às vezes existiam coisas ali que não estavam explícitas, que não estavam no texto. E eles se fixavam a isso. Porque quando eles olhavam esse texto, eles buscavam aprender até com aquilo que não está dito. E Emmanuel faz exatamente isso quando ele analisa essa parte final do versículo, que diz assim: olha, batei e abri-se-vos-á. Porque o que não está informado aí? Não está informado a característica de quem bate. Não está dito se é uma pessoa sábia ou ignorante, se ela está saudável ou se ela está doente, se ela é justa ou se ela é injusta. Nada é informado a essa pessoa. Mas é enfatizado uma atitude, a do bater, a ação. E a porta se abre não em função da característica da pessoa, mas da sua atitude. O que nos faz pensar muito sobre a diferença entre estado e atitude. Importa menos para a providência divina o nosso estado, quem nós somos na atualidade, do que a nossa atitude, o que nós estamos buscando. Porque o estado em que a gente está, às vezes é um estado que não é o melhor. Né? Se a gente está encarnado aqui, eu não queria desanimar ninguém não, mas estar encarnado na Terra não é um atestado de angelitude. Se a gente está encarnado aqui, salvo raríssimas exceções, é porque a gente tem as nossas encrencas para resolver, a gente tem as nossas limitações. Mas não é isso o que está sob os olhos da providência divina. Não são as nossas limitações, não são os nossos defeitos, não são os nossos problemas. É a nossa disposição de agir, de melhorar, de crescer, de progredir, de contribuir para o mundo melhor. É por isso que Allan Kardec dizia: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação, a ação de se transformar moral, e pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações, porque se estamos encarnados, todos nós as temos. Essa atitude de buscar alguma coisa, ela nos coloca como sendo alguém que tem a possibilidade de agir, e Deus leva em conta a ação e a atitude, não o Estado. O pior criminoso, quando ele se predispõe a mudar, a providência divina vai célere, rapidamente auxiliar. A gente pode se lembrar de uma passagem muito bonita de Jesus, que é uma passagem no final de quando ele estava encarnado conosco,
que ele está ali na cruz, pregado, e entre dois ladrões. Um dos ladrões vira para ele e diz assim: se tu és o Messias, desce da cruz e salva a ti e a nós. E Jesus silencia, porque ele percebeu que nada poderia ser dito naquele momento que iria atender à necessidade daquele homem que ainda tinha uma maneira muito deturpada de olhar a realidade. Mas havia um outro ladrão, um que estava do lado dele, do outro lado. E esse outro ladrão tem uma atitude, uma postura diferente. Ele vira para Jesus e diz assim: eu sei que tu és puro, e nós aqui estamos porque cometemos os nossos crimes. Mas quando tu adentrares hoje o teu reino, lembra-te de mim. Jesus se compadece então daquele homem e lhe diz uma frase que às vezes é difícil a gente entender, mas que Emmanuel explica exatamente porque ele faz a interpretação desse versículo. Jesus vira para ele e diz assim: em verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque a atitude daquela pessoa faria com que ela se colocasse numa situação diferente. Ela muda internamente, não é a posição dela. Não é o que a gente fez até ontem. Por isso, livremo-nos da culpa, do desânimo, da desmotivação, do pessimismo, de nos auto-menosprezar. Às vezes a gente tem aquele hábito, né, de achar que a gente é coitadinho, está sofrendo. Então, vamos apagar isso da nossa mente. A boa nova é a boa notícia, é a notícia alegre, é a notícia que canta a imortalidade do espírito, que mostra que a nossa vida é passageira, ela é curta, ela é um período de aprendizado, que nós temos aí, durante algumas décadas, a oportunidade de estarmos no mundo aprendendo um pouco mais. Porque cedo ou tarde retornaremos à nossa morada espiritual. Nenhum de nós vai ficar para a semente. Todos nós vamos desencarnar um dia, seja de doença, de um acidente, de uma outra circunstância, da própria velhice. A gente vai deixar o envoltório material. Mas não é aquilo que a gente vai deixar que importa. É a atitude que a gente tem no uso, no aqui e agora, para construir a nossa felicidade futura. Porque o que a gente traz dentro de nós estabelece, se não nesse mundo, com certeza no mundo espiritual, a nossa morada, o nosso endereço. Quando a gente olha a obra de André Luiz, sobretudo Nosso Lar, eu gosto muito do filme Nosso Lar, ele tem uma cena que sempre me emocionou muito, que é quando André Luiz, depois de muito tempo, ter passado pelo umbral, depois ter ficado em Nosso Lar, que é o nosso sonho de consumo, né? A gente morre de vontade de desencarnar e ir para Nosso Lar, aquele ambiente bonito, calmo, sereno, pacífico. A gente só esquece de que para entrar em Nosso Lar, não adianta título, não adianta conta bancária, a gente precisa trabalhar internamente para que a gente se habilite a estar sintonizado com aquilo. E André Luiz, depois de ter passado por aquilo, todas aquelas dificuldades, ter passado muito tempo em Nosso Lar, lhe é permitido visitar a sua família. E ele vem acreditando que vai encontrar aquela mesma configuração que ele havia deixado. A esposa, que era sua esposa, os seus filhos, a sua casa, o seu roupão, o seu chinelinho, tudo ali igualzinho ele tinha deixado. Ah, que lindo engano. Porque quando ele chega lá, a esposa estava casada com outro homem. Seus filhos estavam sendo educados por outras pessoas. A casa já não estava mais do jeito que ele havia deixado. A sua cama estava sendo ocupada por outro homem, o seu roupão sendo utilizado por outro corpo, o seu chinelinho aquecendo outros pés. E naquela hora, o ego fala mais tarde, mais alto, e ele se desequilibra. E instantaneamente, ele volta àquela situação do umbral. Para nos mostrar que umbral não é local geográfico, é estado de espírito. Por isso, esforcemos-nos para buscar construir esse estado, porque não importa aonde nós estamos, quais sejam as nossas limitações, os nossos problemas, se a gente errou muito até ontem, acordou hoje, está vivo, é porque existe um investimento na divindade, esperando que a nossa atitude bata a porta da providência divina para que ela se abra, nos ofertando novos horizontes. Emmanuel, ao analisar esse versículo de uma maneira muito sucinta que a gente passou aqui nesses minutos, vai nos mostrando a riqueza da Boa Nova.
a riqueza de uma mensagem de estímulo, de força, de confiança, para que a gente possa superar os momentos difíceis, para que a gente possa manter acesa a chama e a confiança de que à frente de todos os obstáculos humanos, Jesus continua apontando o caminho, esperando que nós peçamos, que a gente bata, que a gente procure, porque os celeiros divinos são infindáveis, mas cada qual vai recolher dele de acordo com a sua postura, com as suas atitudes, com o seu discernimento. Que nós possamos fazer dessa Semana Espírita um momento não só de reflexão, mas de incentivo à construção dentro dos nossos corações de uma sintonia maior com a espiritualidade, que tem muito a nos oferecer, mas espera de nós a atitude correta de pedir, de buscar e de bater. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos ampare, e que nós possamos ter durante essa semana as fontes de bênção que vão acalmar os nossos corações e apontar novos rumos para a nossa vida. Muito obrigado e que Deus nos permita um dia a gente se encontrar pessoalmente para poder se abraçar, e até lá fica aqui meu cordial abraço e votos de muita paz.